Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou o Marcos. Eu tô aqui. Isso aqui é um projeto mais pessoal que eu quero fazer. Provavelmente vou produzir os conteúdos quando eu estiver mais afim, quando eu estiver com mais tempo, né? Porque eu tenho que conciliar com as coisas do dia a dia. E eu tenho como intuito trazer temas relacionados à área da eletrônica, talvez um pouco da programação, puxando e ensinar temas abstratos de um modo geral, utilizando analogias do dia a dia. Então, transformar assuntos mais abstratos em coisas mais palpáveis, mais visuais para o dia a dia, com o intuito de influenciar pessoas aí que estão cursando ensino médio, crianças talvez, a virem para a área da engenharia, e também ajudar aqueles que estão cursando engenharia a se formar. Então, ou também ajudar pessoas que são simplesmente curiosas, que estão aqui, clicaram nesse vídeo por curiosidade, e pô, parabéns pela iniciativa. E, bom, nesse vídeo em si eu quero comentar um pouco a respeito de três elementos extremamente básicos da eletrônica, que é o conceito da tensão, da corrente e da resistência. Vamos começar pela tensão. A tensão nada mais é que uma diferença de potencial. Ela é uma força que faz com que os elétrons se movam. Só que isso vocês já devem ter ouvido em diversas aulas, e não é isso que é o objetivo desse canal. Vamos puxar esse conceito, que no momento está abstrato, para um cenário do mundo real que vocês conseguem enxergar. Então vamos lá. Por que a água flui em um rio? Ela flui porque existe uma diferença de altura, que a gente pode falar de maneira análoga, que é uma diferença de potencial. Ou seja, você vai ter um potencial mais elevado, que é o ponto mais alto desse rio, e o ponto mais baixo. O ponto mais alto desse rio e o ponto mais baixo. Isso faz com que a água que está saindo da nascente se mova. Então, a tensão é essa força que faz com que haja um movimento. Entendeu? Então, você vai ter, por exemplo, nesse rio você tem uma diferença de 10 metros. E por conta dessa diferença de 10 metros, você tem um fluxo de água. E o mesmo acontece, de certa forma, para o circuito elétrico. Então, aqui você vai ter 10 volts. Beleza? 10 volts ela é uma força que faz com que os elétrons se movam nesse circuito. Então, é essa a diferença de potencial. Uma coisa que eu acho legal de dizer é que a diferença de potencial não vai ser... Você pode ter diversos pontos. Então, vamos lá. Aqui eu desenhei outro rio onde tem essa parte que é mais seta. Vamos falar assim. O que está acontecendo aqui é que você tem uma diferença de potencial de 5 metros, né? Uma diferença de altura de 5 metros nesse ponto. Só que no total você também tem 10 metros, entendeu? Então você consegue calcular, por exemplo, uma corrente nesse ponto, que pode ser mais agressiva. Nesse caso vai ser igual por conta da diferença de altura. Vai ser igual. Mas você consegue calcular a corrente que está nesse ponto e uma outra corrente que está nesse ponto. E o mesmo acontece para circuitos elétricos, onde aqui eu tenho um potencial de 5 volts e aqui eu tenho outro potencial de 5 volts. Só que eu posso pegar esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo, que eu vou ter uma diferença de potencial no total de 10 volts. Então, é basicamente isso. A tensão ela é uma diferença de potencial, ela não é a energia propriamente dita. Ela é uma força que faz com que os elétrons se movam. Bom, e isso nos leva ao próximo tópico, que é a corrente. É bem complicado, você pode ter reparado que eu comentei algumas vezes sobre durante a explicação da tensão a respeito da corrente, e é bem difícil de você explicar um sem explicar o outro. Mas agora vocês vão entender completamente o que é a corrente. A corrente, a gente sempre comenta que é proporcional à carga, e a carga é a quantidade de elétrons que tem naquele condutor. Só que você tem que analisar quantos elétrons passam em um segundo em um determinado ponto. Essa é a corrente. Bom, isso é abstrato, mas agora vamos puxar para o rio. Aqui eu tentei desenhar 3 rios diferentes, né? Então, de cara a gente consegue
vocês conseguem me dizer já qual é o que tem o maior fluxo de água, que é justamente esse terceiro. Então, o que é a corrente? Podemos dizer que essa carga que eu comentei, que é a quantidade de elétrons que você tem circulando no condutor, é a quantidade de água que você tem no rio, em um determinado ponto. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, por exemplo, tem 10 litros passando a cada segundo. Aqui a gente pode ter 5 litros passando por segundo, e aqui a gente pode dizer que tem 2,5 litros passando por segundo. Isso é basicamente o que a gente chama de corrente elétrica, onde a gente pega um ponto e vê a quantidade de elétrons que está passando naquele ponto durante um determinado tempo. Então, na nossa analogia, ela é basicamente o fluxo de água que nós temos no nosso rio. E por último, mas não menos importante, é a resistência, que nada mais é do que um gargalo que impede o fluxo livre desses elétrons. Então a gente utiliza muita resistência para controlar a quantidade de corrente que a gente quer indo para um determinado ponto. Novamente puxando uma analogia com o rio, no caso eu fiz um estreitamento aqui porque eu não sei desenhar muito bem, mas você pode imaginar que a resistência nada mais é do que detritos, pedras que tem no leito do rio, plantas, entre outros obstáculos que impedem esse fluxo livre da água. E por isso que a gente comenta que muitas vezes que ele sempre vai buscar o caminho de menor resistência. Então a água sempre vai buscar o caminho mais livre. Entende? Então o mesmo acontece para os circuitos elétricos. Então se você tem um ponto que tem uma resistência maior do que o outro e que estão no mesmo diferente potencial, que estão no mesmo ponto, ele sempre vai buscar o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência vai ter uma corrente mais elevada. Agora eu quero comentar um pouco a respeito das fórmulas, que para ajudar você que está aí para fazer vestibular, que tem várias formas para lembrar, as fórmulas elétricas básicas são basicamente desenhe esse triângulo V e R, que ele já te indica que a tensão é a corrente vezes a resistência. Então isto é, a tensão ela vai ser proporcional tanto à resistência quanto à corrente. Então se você tem uma corrente muito elevada e uma resistência muito alta, isso indica que você tem uma diferença de potencial muito alta. Então vamos lá, se você tem um rio que tem muito detrito, muita sujeira, só que mesmo assim você tem um fluxo muito alto, isso indica que a diferença de altura naquele ponto que você está analisando é muito alto. Então, se você também tem uma resistência muito baixa e uma corrente muito baixa, você por consequência também vai ter uma tensão muito baixa. Isso vai te indicar que tem uma tensão muito baixa. Então significa que por mais que esteja fácil para a água fluir, e você não tem um fluxo de água muito alto do mesmo jeito. E por consequência, isso já te indica que você tem uma tensão bem baixa. Então a diferença de altura nesses dois pontos do rio está bem baixa. E depois a gente passa para a corrente. A corrente ela é a nossa diferença de potencial sobre a resistência. Agora vamos manter esse carinha como uma constante. Vamos lá pensar. O que eu comentei que era a corrente? Era a quantidade de água que passava em um ponto em um determinado tempo. Isso significa que quanto maior a resistência, menor vai ser a quantidade de água naquele ponto. E quanto mais fácil estiver para a água fluir, significa que a resistência é bem baixa, que ocasionalmente vai nos indicar uma corrente mais elevada. Então a gente pode dizer que sempre que a corrente vai ser inversamente proporcional à resistência, que é o lógico. Se você tem um rio limpo, sem impedimento, ele consegue fluir com muita facilidade a água consegue adquirir velocidades mais altas, etc, etc, o que vai te indicar que você tem uma corrente de água, a água naquele ponto está fluindo com muita facilidade. E por fim, a gente vai ter a resistência, que é a tensão sobre a corrente, que é basicamente a mesma coisa. Se você vai ter uma corrente muito elevada, significa que
tem poucos impedimentos, então a resistência é bem baixa, tem poucos detritos nesse rio. E se você tem uma corrente bem baixa, você vai ter tudo vai indicar que tem uma resistência bem alta. Então se você tem, obviamente sempre considerando a diferença potencial igual, você vai ter que então se você tem um fluxo de água passando bem baixo, significa que existem bastante gargalos que estão impedindo que esse fluxo corra livre. Então significa que ela tem uma resistência maior. E isso tudo acontece de maneira análoga em rios, nesses rios, como na parte elétrica. E por fim, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês de maneira mais descontraída. Então quer dizer que uma cachoeira nada mais é do que um curto-circuito? Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Eu não tenho tanta experiência explicando, eu tentei ser bem didático e ser bem direto ao ponto, sem dar muitas voltas. Então, como eu ainda estou aprendendo, assim como vocês, eu também estou aprendendo, eu gostaria de abrir aí para críticas construtivas. Então podem deixar comentários aí no canal, pode ser elogiando, pode ser criticando, mas sempre mantendo respeito. E bem-vindos ao canal, espero que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se eu ajudar uma pessoa, já fiquei feliz. E, bom, espero vocês em um possível próximo vídeo.